Olá, meus queridos alunos, estamos de volta à nossa aula de arte e antes de começarmos, gostaria de lembrá-los que vocês precisam acessar a plataforma do Google Classroom, acessar a atividade obrigatória, enviar para o professor de vocês para que você possa validar a sua presença, tá bom? Então, gostaria de lembrar algumas coisas da nossa aula anterior, a aula 42, que foi muito interessante, que nós trabalhamos a questão do efêmero na obra de arte, vimos como determinadas obras de arte são feitas com determinado tipo de materiais que tem pouca duração, então são obras que são feitas não para durar a eternidade, mas elas trabalham o momento, né? E nós vimos dentro dessa categoria das artes efêmeras a arte ambiental, tá? Então nós analisamos alguns artistas como Cristo e Jean-Claude, que trabalham essa questão da arte ambiental, e esses trabalhos nós analisamos, então, todas essas ferramentas, como eles utilizam e o impacto visual que essas obras dão, tá? Mas agora eu gostaria de que nós pudéssemos ver, então, a questão dessa temática. Arte efêmera, arte como evento, locais e meios de divulgação e a relação com o público, tá? Então, tem alguns pontos importantes que eu separei aqui para a gente compreender. Primeiro eu vou pegar ainda a arte efêmera com respeito à land art, tá? É uma categoria da arte que está entre a relação da arte ambiente, mas bem diferenciada aí com respeito a alguns conceitos, tá? Nós vamos ver a arte como acontecimento, como ela impacta no cotidiano da sociedade, e esses eventos artísticos, quais são, e alguns deles que impactam nessas atividades culturais, tá? Primeiramente, a land art, ou arte da terra, foi uma das respostas surgida na década de 60 dos artistas que buscavam a natureza como lugar de suas obras. Então, ela trabalha a questão da territorialidade. Então, é o território agora ali, que a obra de arte, ela ganha o território. Ela agora invade o território humano e ela faz parte daquele território, ela se incrementa no cotidiano da sociedade, ela tem um impacto visual, assim como das obras de arte que nós vimos na aula anterior, tá? E nós vamos ver como, tá? Para isso, uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês há algumas questões que podem estar relacionadas à criação da land art com obras de artes de coisas do passado, tá? Por exemplo, nós temos na planície do Peru essas obras aqui, ó, que elas são obras que elas são povos antigos que fazem exatamente inserções no chão, no solo, tá? Não sabemos se eles podiam ver de cima ou não, mas isso já nos lembra um pouquinho a questão da land art, tá? Por quê? Não que eles faziam pensando como land art, como nós hoje na atualidade no contemporâneo pensamos, mas que há uma semelhança de inspiração dos grupos de artistas que trabalharam isso, pensando exatamente nesse impacto visual de grande território de uma obra de arte, tá? Mas antes, eu gostaria de trazer um quiz para vocês, para que a gente pudesse ver já desde aqui como é que está o seu entendimento sobre a land art, tá? A land art está relacionada a um tipo de arte que se utiliza a pintura de paisagem, uma arte que usa a natureza como lugar de suas obras, uma produção artística que se opõe ao planeta Terra. Vamos ver então qual desses elementos, qual dessas opções está correta daqui a alguns minutos.
Então, agora voltamos ao nosso quiz, tá? E vamos ver então a resposta correta dele. A land art está relacionada a um tipo de arte que se utiliza a pintura de paisagem, uma arte que usa a natureza como lugar de suas obras, uma produção artística que se opõe ao planeta Terra. Então, a resposta correta está uma arte que usa a natureza como lugar de suas obras, tá? Não se preocupe se você não acertou, nós vamos continuar ainda para você pegar ainda essas questões. Algumas características muito importantes que a land art tem é a questão da natureza como suporte artístico. Então, o espaço natural será o suporte, será o meio pelo qual o artista vai produzir o trabalho dele, tá? Então, esse espaço ele precisa ser pensado, ele pensa que tipo de materiais ele vai usar, tá? Nós também temos um envolvimento em diferentes áreas, quer dizer, o artista pode mexer com o espaço geológico, ele pode preocupar com o clima da região, então haverá algumas coisas que ele vai estar preocupado para poder produzir esse espaço, então entra para várias áreas de conhecimentos também, tá bom? E materiais retirados da própria natureza, então tem vários tipos, madeira, pode ser pedra, e assim vai, tá? Para poder se produzir um trabalho land art, tá? E eu trouxe de um artista aqui um trabalho muito importante, que é o Robert Smithson, que ele foi um dos primeiros artistas que tentaram alcançar pela arte a mudança de paisagem e a criação de outras formas de olhar e sentir o mundo no início da década de 70. Olha, eu quero mostrar para vocês esta obra de arte dele aqui. Isso foi feito em Lago Salgado, em Salt Lake City, tá, nos Estados Unidos, e lá é uma região geológica em que tem presença de sal e muita rocha. Então, o que ele fez? Ele buscou exatamente fazer um trabalho artístico que fizesse uma intervenção naquele espaço visual. Então, ele transformou o espaço em que ele pegou próprios materiais de rochas e sal e tudo, e foi construindo, então, esse espiral. Essa obra chama-se exatamente o Pie Espiral. Então, ele vai até aqui. Tem em torno de 460 metros esse trabalho, então é de uma grande proporção, tá? Eu também trouxe algumas obras de arte dele aqui para que você possa conhecer, que também ele faz essas intervenções no espaço, tá? Se você observar, ele vai usar esse material escuro exatamente para mudar a geologia, quer dizer, quem passa ali e conhecer esse espaço e ele joga esse material, vai perceber uma intervenção nesse espaço, tá? Uma modificação. E instiga o seu olhar, né? A mesma coisa vai acontecer com esse aqui também, quando ele vai pegar o espaço e vai colocar outros produtos que possam intervir nesse espaço e causar estranhamento, instigar o seu olhar sobre determinadas questões, tá? Eu também trouxe de outros artistas, como Michel Heiser também, que ele tem obras que fazem esse mesmo pensamento de intervenção do espaço geológico. Então ele vai lá e mexe e as pessoas vão ficar intrigadas, vão se questionar por que aquele material está ali e tudo, tá bom? Bem, eu tenho o nosso quiz que eu trouxe aqui para vocês, para a gente ver se aprendemos até aqui. A land art, que tipo de materiais são utilizados? Eu trouxe aqui alguns itens. Produtos fabricados e projetados em fábrica? Somente materiais químicos? Materiais retirados da própria natureza? Vamos ver então que tipo de materiais nós usamos para poder produzir esse tipo de trabalho.
Então, voltando agora ao nosso quiz, tá? Para ver a resposta correta dessa atividade. Então, Aula de Arte, que tipo de materiais são utilizados? Produtos fabricados e projetados em fábricas? Somente materiais químicos ou materiais retirados da própria natureza? Então, que você acertou, então, materiais retirados da própria natureza, tá? Então, esses materiais, como nós vimos na obra do Robert Rose, são exatamente usando materiais da própria natureza, tá? Bem, eu trouxe aqui também, nós vamos entrar em uma outra questão, nós finalizamos o nosso trabalho, que é a questão da arte como acontecimento, tá? Então, a arte, ela não é só uma arte em que vai se produzir objetos artísticos diretamente para o público, mas também ela vai mudar o cotidiano cultural e social, ela pode acontecer isso através de eventos, tá? Então, eu tenho algumas perguntas aqui para vocês. Você já acompanhou notícias de eventos artísticos e culturais? Já participou de algum evento cultural? Qual evento cultural você já participou? Qual seria esse evento, né, que você participou? Qual seria? Então, é bom nós pararmos para pensar um pouco sobre como é que está o meu comportamento e o meu interesse cultural pelas atividades artísticas que estão acontecendo na minha própria cidade. Ano passado nós tivemos a Bienal, por exemplo, de arte. Quantos de nós fomos assistir a Bienal de Arte, né? Uma experiência única que muda o cotidiano social da nossa cidade, tá bom? Então, arte como acontecimento vai exatamente nessa linha, tá? Bem, as propostas de arte como acontecimento tiveram início com os movimentos das primeiras vanguardas, tá? Futurista, dadaísmo, surrealismo. Eram ações, atitudes e formas de arte caracterizadas por serem efêmeras. Essas atitudes artísticas e poéticas expandiram-se para movimentos de arte e conhecimento. Fluxos, por exemplo, que eram uma tendência artística de vários artistas produzindo trabalhos de arte em diferentes linguagens. Então, eram eventos de arte, atividades de arte que impactavam diretamente no cotidiano, na agenda cultural da sociedade onde aconteciam essas. Podia ser performance, podia ser trabalhos artísticos de dança, música e assim vai, tá? Um lugar pode ser modificado com a presença da arte, com festivais, mostras, exposições temporárias, saraus e assim vai. Cada tipo de evento tem uma característica própria, mas todos são marcados pelo acontecimento. É interessante você observar e focar isso. A arte como acontecimento, ela agora é produção artística? É. Porém, quando nós pensamos, ela é um conjunto coletivo de atividades que está mexendo com a agenda cultural da sociedade ali, da tua cidade, da tua região, até mesmo do país, dependendo, por exemplo, como a Bienal de Arte que nós temos também de São Paulo, que muitas pessoas do mundo todo vão para ver essa Bienal, tá? Então, eu trouxe aqui um festival muito interessante, tá? Que chama-se Luna, que acontece em Portugal. São festivais de luzes, gente. Tudo que tiver a ver com luz acontece ali. E aquele evento vai mudar toda a agenda cultural da cidade, trazendo efeitos tecnológicos assim incríveis para a população, tá? Olha só que coisa incrível. Nós podemos pensar as atividades como realmente um impacto grande no comportamento social. Então, a arte, ela tem esse efeito, essa força de transformar não só o espaço, como nós vimos anteriormente, mas também a tua própria agenda cultural, das tuas atividades durante a tua vida social, tá? E aí, eu trouxe aqui, mas o Brasil também nós temos no Brasil muitos acontecimentos que têm impacto diretamente nas produções da arte. Por exemplo, o Anima Mundi. Se você já não ouviu falar, então vamos conhecer um pouco o Anima Mundi, que é um festival muito grande que acontece, é o maior da América Latina, tá? Esse festival apresenta diferentes tipos de atividades, oficinas, palestras, shows e atividades artísticas, todos em um único momento em uma atividade, tá? De um evento. Então, esse evento Anima Mundi é muito importante, muito legal de você buscar conhecer sobre ele, tá? Ele na América Latina toda se conhece esse evento, tá? Também nós temos o primeiro festival de São Paulo, sabe? Eu não sei se vocês já conhecem esse monumento aqui das bandeiras, que é em São Paulo. E teve o primeiro festival de luzes de São Paulo exatamente mexendo com ele. Na verdade, o festival foi pensando também no Lumina de Portugal e mexeu com vários espaços da cidade. E aí, um desses espaços era esse. E houve uma grande intervenção tecnológica, vamos dizer assim, de projeções que modificavam a escultura do espaço, do monumento, né? Então,
podemos ver por um outro ângulo, né, outras produções que aconteceram exatamente de projeções ilusórias que eram incrementadas ao monumento, tá? Então, eu entrando então para o nosso quiz, eu gostaria que nós víssemos então nesse terceiro quiz exatamente sobre como é que está seus conhecimentos sobre essas atividades artísticas, tá? Qual o nome do maior evento de animação da América Latina, tá? Então vamos ver então a sua resposta daqui a pouco. Tá legal então? Então voltando aqui para o nosso quiz, tá? Eu perguntei para vocês qual o nome do maior evento de animação da América Latina, tá? Então se você marcou o Animamundi, está correto, tá? Eu gostaria de mostrar aqui para vocês, para a gente poder pensar sobre essas questões, como esse impacto desses eventos culturais tem na própria cidade, né? Por exemplo, quando foi feito exatamente essas projeções neste monumento, que foi feito por um artista, Vitor Brecheret, é um artista muito importante da arte moderna, então a arte ela tem esse efeito, né? Aí eu pergunto até mesmo para vocês, como é que tá os eventos culturais da sua própria cidade, né? Como na sua cidade tem esses eventos? Eu não posso só pensar exatamente em eventos grandes como esse acontecendo em São Paulo, ou até mesmo posso pensar sobre o evento Animamundi, que acontece, que todos da América Latina têm acesso para vê-lo, ou até mesmo pensar nesse evento de luzes que acontece em Portugal. Mas os eventos podem ser grandes, que têm um grande impacto no cotidiano, na agenda de uma cidade grande, mas também esses mesmos eventos podem também, outros eventos, impactarem diretamente na tua própria agenda cultural da sua cidade onde você estiver. Tá? Então,
a arte ela tem essa possibilidade de adentrar em todos os cotidianos de qualquer lugar onde você esteja. Então, vamos supor que você não tem, por exemplo, que eu mencionei, a Bienal de Arte, que aconteceu, por exemplo, aqui em Curitiba, mas na sua cidade tem outras atividades culturais que também impactam na agenda da sua cidade. Por exemplo, lá pode ter, por exemplo, uma festa de dança, um evento de dança. Quando surge essa dança, quando se fez esse evento, mudou já o cotidiano, a agenda. A sua própria escola, como que eu posso também fazer atividade que mude o meu próprio cotidiano como agente que transforma a cidade, né? Então, a arte, ela possibilita isso e ela te dá mecanismo para que você possa mudar o cotidiano da sua cidade através de uma agenda cultural, tá? Então, cada cidade, veja na sua cidade como está essas questões, você pode ver as atividades que acontecem nela e participar para que possa melhorar e o seu desejo crescer mais por as questões culturais, tá? Então, até nessa aula aqui, espero que tenham gostado e nos encontramos na nossa próxima aula. Abraço!